Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje o nosso tema é Igreja em Filadélfia. Uma igreja que hoje vamos estudar. E não deixa de ser ela um modelo, né? Uma igreja que foi encontrada perfeita, pode-se assim dizer, não é? Ainda que nós tenhamos sempre algo que precisa de ser melhorado, sempre, não é isso? Mas vamos orar, pedir as bênçãos do Todo-Poderoso. O pastor Wesley já está aí, Deus abençoe, bem-vindo. Todos que vão estar conosco nessa aula, orar pelo nosso caderno de oração, os pedidos ali. Hoje é um dia chuvoso aqui em São Paulo, acho que em boa parte do país, não é? Muita chuva, só Jesus, né? Mas nós estamos aqui para este culto de ensinamento, com certeza Deus tem uma bênção para o teu coração. Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedeste, Senhor, pelas vitórias também que por tua misericórdia nós temos alcançado. Agora, Pai, estamos iniciando essa escola, vamos falar sobre a igreja em Filadélfia, que deixou um grande exemplo para nós todos, em todos os tempos. Essa igreja é mencionada como uma igreja modelo, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua presença. Agora peço a tua graça
para que este pequeno servo possa fazer uma ministração usado pelo teu Santo Espírito, que é o nosso mestre por excelência. Também quero te agradecer e te pedir por todos os irmãos que vão estar comigo nesta aula, tanto agora como depois, através dos grupos. Já entrego nas tuas mãos o nosso caderno de oração também, Pai. Peço a tua intervenção, Senhor, abençoa. Pastor Hélio, que está aí, meu companheiro de batalha, se conosco nessa apresentação, nesse estudo, Pai, que o teu Santo Espírito deixe para todos nós instruções preciosas para o nosso dia a dia. Senhor, entrego a tua igreja nas tuas mãos, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, a nossa nação brasileira, os poderes que governam esse país, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Que haja nesses homens um entendimento claro, que eles estão não na missão, mas um dia prestarão contas a Deus de tudo que estão fazendo, por que estão fazendo e como estão fazendo, Pai. Dá esta graça a esses homens, a tua palavra diz que orássemos por aqueles que estão em eminência, aqueles que estão investidos de autoridade. E eu entrego todos eles nas tuas mãos. E, sobretudo, a nossa missão como igreja de ser o sal e a luz da terra. Fica conosco, abençoe. Se algum pedido de oração, se algum pedido de socorro vai entrar durante essa ministração, Pai, eu já estou entregando nas tuas mãos e pedindo as tuas respostas por misericórdia. Prepara-nos para logo mais estar na tua casa às 16 horas na sede. Também o nosso culto hoje, ser conosco, abençoa o pastor Valmir, a missionária Silvia, que estarão conosco nesse trabalho da noite, e tudo mais que vai acontecer, seja para a tua glória, Pai. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vamos então abrir a nossa escola, como sempre, com o nosso louvor. É o 545 do cantor cristão. Abre o seu cantor e vamos adorar o Senhor agora. A paz do Senhor, bem-vindo todos que já estão comigo. Amém. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, quem quiser possamos colher. Vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Amém, amados? Hoje, então, o nosso assunto, não é? Glorificado seja o nome do Senhor. O nosso tema é a igreja em Filadélfia.
esta igreja é uma igreja que eu diria uma igreja modelo para nós, não é? Filadélfia quer dizer, significa amor fraternal. Nasceu de uma família, mas eu ainda quero apresentar um louvor, mas já vou ler o texto básico que está em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Aqui é muito se comentar, só abrindo esse texto e começando a ler, não é verdade? Vamos lá, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Interessante. Olha esse verso, o que diz, não é? Olha o que ele diz. Escreve isto, o que é santo. Por que o Senhor se apresenta como santo? Porque ele é santo na plenitude. Depois ele diz assim, não é? O que é verdadeiro. Porque ele é a verdade na essência, não é isso? E a cidade de Filadélfia, vamos falar da cidade, já dando uma introdução, era uma cidade muito pagã, com muitos deuses. Diz que a cidade de Filadélfia, ela seria chamada aquela cidade lá da Grécia, não é? Que tinha, no capítulo 17 de Atos, vai falar sobre essa cidade, não é? A cidade de Atenas, que era uma cidade que quando Paulo chegou, o texto começa assim, Paulo, e passando por Anfípolis, Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde estava a sinagoga dos judeus. Depois Paulo vai falar sobre Atenas, né? Então está aqui, Paulo em Atenas, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem com ele o mais depressa possível, partiram. Agora o 16, enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia a si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Segundo a tradição, Atenas tinha mais de 30 mil deuses, quer dizer, postes com imagens que representavam uma entidade. Imaginem vocês, e a cidade de Filadélfia era uma mini Atenas, também tinha muitos deuses, ela teve um terremoto, e o imperador ajudou a recuperar, depois eles até botaram o nome do imperador, mas eu vou dissertar sobre isso mais para frente. Então, quando o Senhor diz, no texto que nós lemos, né, quando o Senhor diz assim, assim diz o que é verdadeiro, porque havia muitos deuses, claro que só há um Deus, o restante é da imaginação e da criação humana, não é verdade? Então ali havia isso. Deixa eu continuar lendo, só que isso dá essa parada. Depois ele diz, o que tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Então um Deus de verdade. Não é um Deus de faz de conta. As pessoas fazem suas imagens. Me lembro de uma vez que alguém contou que uma pessoa entrou no ônibus, queria uma imagem de Jesus, uma fotografia de Jesus. Então entrou no ônibus e o vendedor entrou e falou, você tem Jesus com olhos azuis? Eu queria de olhos azuis, aqui tem Jesus com olhos verdes. Veja que o homem faz suas imagens, ainda que seja de Jesus, não tem nada a ver, não é verdade? Jesus é uma pessoa, Jesus é um presente de Deus para nós, não é verdade? Então aí está, então quando ele diz que é verdadeiro, porque os outros eram falsos, que tem a chave, quem tem a chave é aquele que tem o poder de abrir e fechar. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, que ele diz, estou vivo e tem a chave da morte e do inferno. O que quer dizer isso? É ele que manda. Quem tem a chave domina, quem tem a chave manda. Então está aí. Todas as coisas vão acontecer de acordo com a permissão ou propósitos de Deus. Então ele diz, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Agora deixa eu continuar lendo. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando a Bíblia diz que ela é, e nós dizemos que é a igreja modelo, é preciso nós ficar muito atentos em tudo que o Senhor encontrou nessa igreja. Olha o que ele diz, né? Tendo pouca força, não é? Guardaste
a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora imagine o que é guardar essa palavra. O homem, o crente, o pastor, enfim, todo aquele que se dispõe a pregar o evangelho, ele precisa, primeiro de tudo, não ser simplesmente ouvinte, mas praticante da palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que há muito material aqui, mas já vamos prestando atenção só nessa carta, só nos dizeres que Jesus dá para essa igreja. E ele continua no 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Os judeus tinham uma teoria deles que os gentios nunca poderiam ser salvos porque eles não tinham a descendência de Abraão, eles não vinham de Abraão. Então eles guardavam a descendência deles como dizendo assim, só nós somos salvos. O restante, gentios, quer dizer, essa gentinha desqualificada, é aquele orgulho de achar eu estou na maior denominação. A única igreja, né? Me lembro uma vez que a nossa saudosa Márcia, aliás, ontem ela faria aniversário, né? Mas não fez não, mas agora ela está fazendo eterno na glória. Mas ela estava aqui no Bradesco, em São Miguel Paulista, entrou um irmão, olhou para ela pela postura, né? Pensou que era da igreja dele, e disse, você é da, e deu o nome da igreja dele. E ela disse assim, não, eu sou da obra da restauração. Ele olhou para ela e disse, que pena, só vai entrar no céu. Aí deu o nome da denominação dele. E eu diria com certeza, a denominação dele, nem a minha, nem a tua, nem de ninguém, vai entrar no céu. Só vai entrar nos céus lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e que vivem de acordo com essa palavra, com esse livro santo. Ah, mas eu sou da denominação, uma grande denominação, não importa. O caso é você. Você pode ser de uma grande igreja e ser apenas membro dela aqui na terra. Mas você ainda não deixou Jesus entrar na tua vida, como aconteceu com Nicodemos, né? Que era mestre em Israel, e Jesus disse, se você não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Esse orgulho denominacional tira da tua vida. Saiba e viva com o Senhor, mostrando que você é uma nova criatura, tem o brilho de Jesus na sua vida, como é o caso da igreja modelo que nós vamos aprender hoje. Amém, querido? Está aí. Então, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque os judeus, como nação, não aceitam a igreja. Não, a igreja, eles não aceitam Jesus. Como é que vão aceitar a igreja? Mas eles um dia, como nação, vão reconhecer que a igreja é a representante do Senhor aqui e que eles terão que adentrarem para serem também participantes dessa glória. Porque o Senhor veio para eles, de fato era eles que tinham a missão de fazer a propagação do reino de Deus. Mas eles não quiseram Jesus. Veio para o que era os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, querido, ser filho de Deus não é ser membro de uma igreja, mas é ter nascido de novo para ver, é ter nascido da água e do Espírito para entrar. Amém, querido? Está aí. Como agora vai o Senhor começar a falar da igreja? Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar todos os habitantes da terra. Aqui entendemos que se trata exatamente do arrebatamento da igreja que está para acontecer a qualquer instante. Amém, querido? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha aí, você está bem? Está nas mãos de Deus, guarda. Não negocia, não seja como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Não, inegociável. A minha comunhão com o meu Deus, a nossa comunhão com o nosso Deus, a nossa vida diante dele é inegociável. Vamos para o 12. Agora vem a promessa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus.
Eu estou parando porque eu fiz uma meditação sobre esta cidade. A cidade estava sofrendo muitos abalos sísmicos. Eu vou falar mais sobre o assunto, mas deixa eu falar. Então havia assim aquela insegurança dos seus habitantes. Então o que o Senhor está falando? Não, o que vencer eu vou fazer, você vai ser coluna. Não vai precisar se preocupar mais com nenhuma espécie de terremoto ou qualquer problema que tire a segurança da cidade. Você vai ser coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Essa cidade, por causa dos acontecimentos e da intervenção governamental, ela trocava de nomes e nomes. Então o Senhor está mostrando para eles, e aí alguns tinham que ter o nome do César, que era o governo, o imperador. Ele disse assim: o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu nome vai ter na sua testa. Então glória a Deus, é esse nome que nós queremos, não é nenhum nome que nos destaque nessa vida tão passageira, tão efêmera, tão cheia de coisas que nada tem para nós, queridos. O 13 para fechar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, hoje é dia de meditarmos. E quando falamos em igreja, nós vamos entender, eu coloquei como texto devocional, Efésios 4, eu botei aqui de 1 a 13, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É ela que nós estamos perseguindo. E para concluir, vamos ao nosso versículo de ouro, que está em Efésios 5, versículo 26 e 27. E tudo isso que acontece, todo esse preparo na igreja que os pastores, que os professores precisam de estar ministrando com muito temor e muita graça de Deus. O 26 e 27 diz: para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esta igreja, queridos, que Jesus vem buscar. Que Jesus vem buscar. Porque muitas pessoas dizem assim: o que tem? Nós somos uma igreja moderna. Não tem igreja moderna. Tem que ser uma igreja conforme aqui está. Por que Filadélfia está considerada e colocada como igreja modelo? Porque ela soube. Nós vamos ouvir aquela nossa cantora, Maurizélia. Ela vai cantar sobre exatamente a igreja de Filadélfia. Vamos ouvir e eu já volto. Igreja, o céu te espera, força Filadélfia. Aleluia. Teu nome
Glória a Deus. O céu te espera, ouça Filadélfia, o teu pranto Deus vai enxugar. Podem lutar, podem relutar, mas a igreja do Senhor na terra, Oh, ninguém vai parar. Aleluia, Ela aleluia. vem marchando contra um mau guerreiro. Deus Santo. Contra ela ferramenta preparada não prosperará. Glória, glória a Deus. É conhecida como Sal, a noiva do Cordeiro. Representa que Oh, aleluia para Jesus. ela aceita o desafio e vai pra guerrear. Pois o guarda de Israel em sua frente está. Quem é a igreja não Meu conhece Deus. a morte. Tem um passaporte. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Se Jesus. sente no chão, ela não se entrega, não tem rendição. A igreja não desiste, não se Oh, glória, aleluia para Jesus. contagia, dá pra ver. A sua marca é o seu poder. Quando ora, Deus atende. Oh, Deus. É verdade. Surpreende, ele estava preso. A Meu igreja Pai. orou, Deus Glória, ouviu a glória, oração. glória a Deus. E a pastor ligou. Oh, Pai, obrigado, Jesus. A igreja aqui na terra é perseguida. Meu O Deus. inferno tenta nos parar. Mas quem pode com a noiva escolhida? Se o seu noivo teve, vem pra nos buscar. Ele ama ela, ele cuida Meu dela. Pai. Ele morreu por ela, ressuscitou por ela. Meu Deus, poderoso, aleluia. De vitória em vitória ela vai triunfar. Ele ama ela, ele cuida dela. Glória, glória, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Abriu a porta pra ela vai passar. De vitória em vitória ela vai triunfar. Igreja, o céu te espera. Oh, Deus. Filadélfia, o teu pranto Deus vai enxugar. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Aleluia para Jesus. Glória a Deus. Jesus é poder. É isso. Uma igreja pura, santa, sem defeito. Essa igreja que Jesus veio buscar aqui no Deus. Glória a Deus. A igreja aqui na terra é perseguida, o inferno tenta nos parar. Mas quem pode com a noiva escolhida? Meu Deus. Se o seu noivo bebe, vem pra nos buscar. Glória, glória, glória a Ele cuida Deus. dela, ele morreu por ela. Meu Pai. Ressuscitou por ela. Oh Deus Pra poderoso. ela passar. De vitória em vitória ela vai triunfar. Ele ama ela, ele cuida dela. Glória a Deus. Por ela, ressuscitou por ela. Ele abriu a porta pra ela passar. De vitória em vitória ela vai triunfar. Igreja, o céu te O céu te espera, aleluia. Filadélfia, o teu Oh Deus poderoso. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. vai enxugar. O céu te espera, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. O céu te espera. Aleluia. Ouça Filadélfia, o teu pranto Deus vai enxugar. Aleluia para Jesus. Igreja, o céu te espera. Glória a Deus e aleluia. Porque o céu espera
a igreja do Senhor, queridos. Aleluia para Jesus. Amém? E nós temos que estar preparados. Ninguém vai ter tempo para se preparar, não é? Você tem que estar preparado. Você está preparado? Se Jesus tocar essa trombeta agora, você subia? Tem crente que está assistindo o desfile de carnaval, se embebedando com esses venenos, tem prazer nessas coisas. Querido, corre, busca o Senhor, reveste-se do Senhor, porque o Senhor vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. É isso aí que o Senhor vem buscar, queridos. Vamos lá, temos muito material para vocês. Um exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. Que coisa tremenda, né? Vou aproveitar aqui o comentário de Josias Moura, que ele tem muito material e nós vamos compartilhar. Jesus envia a carta às 7 igrejas da Ásia. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios, Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Para uma igreja, Jesus só tinha críticas, é a Laodiceia, é a do próximo domingo. Nessas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que vemos. A igreja nem sempre são o que aparentam ser. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar perscrutador de Jesus. O que Jesus olha? Não é só o que satisfaz os olhos, não. Ele olha o coração, ele olha a obra, ele olha o teu dia a dia. Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus, de Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronta a morrer como mártir por Cristo. Tiatira, a igreja que se torna mundana como a cidade, mas os poucos crentes permanecem fiéis. Sardes tem a fama de uma igreja viva, mas os olhos de Cristo ela está mortas. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram. Filadélfia, oh glória a Deus, tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Aleluia! Uma porta aberta. Nós precisamos de portas abertas, irmãos. Me lembro o dia que Deus mandou eu evangelizar uma pessoa, onde eu só pude evangelizar ela entrando no botequim, no lugar de vender cachaça, acender cigarro, não é? E eu, na hora que olhei, ela acende cigarro para um, bota cachaça no copo do outro, e eu, com uma missão, Deus mandou, me deu, o Senhor mandou que eu fosse lá pregar para ela. E eu ali só disse uma coisa para Deus assim: Senhor, me abre uma porta. Eu precisava de uma porta aberta para falar para aquela pessoa, não é? Porque o sonho é que ela macumbeira, e eu tinha ido fazer o sepultamento de uma macumbeira, não entendi isso. Aí eu disse: Senhor, me abre uma porta. Naquela hora que eu disse: minha Espírito, Senhor, me abre uma porta, ele disse: Jesus, eu já disse para o meu esposo que eu vou morrer dentro desse botequim. Eu falei: foi bom você falar em morrer, porque essa noite aí foi a porta que Deus abriu. Deus sempre tem uma porta aberta para nós, queridos. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, nos anos 159 a 138 a.C. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. Já comentei, né? A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Átalo amava tanto seu irmão Himenes, que apelidou de Filadelfos, a quem ama, né? Que quer dizer o que ama a seu irmão, que deu esse nome à cidade. Para esta jovem igreja, Jesus envia esta carta e nos ensina várias lições. Vamos aprender.
Jesus não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. A mensagem de Jesus à igreja é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e a cidade. Ele fazia uma leitura das Escrituras e também do povo. Sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Ele falava uma linguagem que o povo podia entender. Ele criava pontes de comunicação. Jesus sempre foi muito objetivo. Quando ele diz, eu sou a videira e vós as varas, ele estava explicando para agricultores. Ele entendia muito bem o papel da videira, o papel das varas e etc. Né? Precisamos conhecer a Bíblia e conhecer a cidade onde estamos. Precisamos ser muito prudentes no que falamos até, não é? Muito prudente. Precisamos conhecer a mensagem e conhecer o povo para quem ministramos. Precisamos interpretar as Escrituras e a congregação que participamos, conhecer o povo, o que eles precisam, como entrar. Jesus, por exemplo, quando viu aquela mulher no poço, aquela samaritana, o que ele disse para aquela mulher? Mulher, dá-me de beber. Não é? Ali ele começou uma conversação pedindo alguma coisa que tem sentido. Era um poço, ele está viajando, ele precisa de água, e ali ele começou. É muito importante você saber entrar. Não é? Porque quando você não sabe entrar, vai ter dificuldade de comunicação. As estratégias que são boas para uma cidade podem não ser pertinentes para outra. Os métodos usados num bairro podem não ser adequados para o outro. Precisamos mudar os métodos sem mudar o conteúdo do Evangelho. Amém? A cidade foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego da Ásia. Lembra-se que Alexandre o Grande, quando eu digo que ele helenizava os países que ele conquistava, é que ele trazia exatamente o idioma dele, que eu já comentei que era o grego koiné, tanto que o nosso Novo Testamento foi todo escrito em grego, porque era o idioma mais falado. É como o inglês hoje, você tem que ter conhecimento de inglês, porque há muita coisa americanizada por aí. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Cristo disse para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante da igreja para ela proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Sempre, aonde chegarmos, Deus tem uma porta aberta para nós. A cidade foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes tremores de terra na cidade de Filadélfia. Muitos viviam em tendas fora da cidade. Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns na cidade. Era uma região perigosamente vulcânica. O terremoto do ano 17 depois de Cristo, que destruiu Sardes, também atingiu Filadélfia. Mas para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus diz: ao vencedor falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. A segurança que temos no nosso Deus. Aqui temos perseguição, aqui temos luta, aqui muitas das vezes instabilidade, mas estamos em Cristo, que é a nossa rocha inabalável. A cidade foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução. Por volta do ano 90 depois de Cristo, com a ajuda do imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, uma nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar o nome para Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Jesus então aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Aleluia! Glória a Deus! Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus! A igreja terá o nome de Deus nela gravada, não o nome de César. Jesus não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como solução para os problemas que atingem a igreja.
Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. Aleluia! Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósitos. Ele não é a sombra da verdade, é sua essência. Ele é Deus confiável, real em contraste com os que mentem. Ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Salvador. Ainda hoje, há seitas que se consideram os únicos salvos e os únicos fiéis que servem a Deus, como o caso daquele crente dentro do Bradesco que falou para a irmã Márcia: só a minha igreja vai subir. Coitado dele. Se ele estiver confiando na igreja dele, ele vai para o inferno. Mas se ele estiver confiando em Jesus e fazendo a obra de Jesus, está garantida a sua entrada no céu. Mas esses mestres mentem. Com eles não está a verdade. Devemos olhar não para as suas palavras insolentes, mas para o Senhor Jesus, que é santo, aleluia, e verdadeiro. Para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. Quais são os valores que Deus vê na tua vida, na minha vida e na igreja? São valores genuínos de um crente que nasceu de novo, que tem os olhos do céu e agora é uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. Aí está, querido, não é numericamente, não é quantidade de pessoas de nível alto, mas de pessoas santas, que dobram o joelho, que oram e Deus desce, que oram, o Senhor responde, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Glória a Deus. A igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. Aleluia! Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes tinha nome de fama, mas não vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. O Senhor abriu a porta, pode o inferno e as forças de Satanás se levantar, que vai ter que se dobrar sobre esta igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, é isso. A igreja é fraca, mas o seu Deus é onipotente. Nossa força não vem de fora nem de dentro, mas do alto do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão, por isso não tinha parte na herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus. Verão que Jesus ama a sua igreja, aleluia, glória a Deus. A igreja será honrada, aqui Cristo está com ela, no céu nós reinaremos com Ele e nos assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, sua delícia, a menina dos seus olhos, aleluia e glória a Deus. Olha, para uma igreja que quando a palavra de Cristo nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. A igreja foi fiel a Cristo e guardará, e Ele aguardará da tribulação. A igreja guardou a palavra de Cristo e Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel do que ser grande e mundana. Deixa juntar, deixa vir, porque se a gente começar a falar, o povo sai, não é?
aí não sai o povo, não. A igreja é que sai da presença de Deus. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho mais palatável. Quer dizer, palatável quer dizer atraente aos prazeres, paladar, não é bem disso? Mais popular, mais adocicada, um evangelho centrado no homem e não em Deus. Queridos, Deus entrou na tua vida. Eu tenho visto Deus fazer isso com pessoas. Pessoas vêm como estão e a gente deixa ela como está. E vai orando e Deus vai trabalhando. De repente, aquela pessoa começa a mostrar que ela nasceu de novo. Ela agora está de olhos no céu. Ela agora está se preparando como aquela igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Cristo é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é um muro de fogo ao seu redor. Ela é o povo selado de Deus. E maligno, nem seus terríveis agentes podem tocar na igreja de Cristo. Ela está segura nas mãos do Senhor. Aí nós vamos lembrar daquele do castelo forte. É o nosso Deus, né? Se os demônios, se nos quisessem devorar, né? Não contados, eles não iriam derrotar, nem ver, nem nos ver assustados. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, queridos. Jesus usa nesta carta 3 símbolos que regem toda a mensagem. Uma porta aberta, a chave de Davi, coluna no santuário de Deus. É colocada diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi, enquanto o vencedor é feito uma coluna no santuário de Deus. Essas 3 figuras sugerem os 3 próximos pontos dessa mensagem. Vamos lá. Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade, queridos. A primeira porta aberta é a oportunidade de salvação. Amém? Jesus disse lá em João 10:9 que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele também usou essa figura no Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Está lá em Mateus 7, 13 e 14. Vemos aqui 2 portas, e ambas estão abertas. Uma abre sobre a sua largura e cheia de gente que caminha para a destruição, que é o inferno. A outra porta abre-se para um caminho estreito, escassamente povoado, que leva para a vida eterna. Alguém perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela, mas não vão conseguir. Que pena, não é, queridos? Não é isso que Deus quer. Jesus contrasta 2 caminhos, 2 portas e 2 destinos. Ambas as portas estão abertas, convidando as pessoas. Para entrar na porta estreita é preciso se curvar. Não se pode levar bagagem e só pode passar um de cada vez. A segunda porta aberta é a oportunidade da evangelização. As angústias da cidade são como que o grito de socorro dos homens crentes, carentes do evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o evangelho. Paulo via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando o reino, e disse: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quando estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, conforme o relato de Filipenses 1, ele pede à igreja: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. A igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Primeiro, a igreja era muito fraca.
congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não devia detê-la no evangelismo. Meu irmão, eu não posso, eu não sei, você vai falar. Nunca se acha assim. Primeiro, que você não pode olhar para você, nem para a sua capacidade, nem para o que você tem de posse. Você tem que olhar a mensagem gloriosa. Temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa. Havia oposição à igreja da cidade. Os judeus, chamados por Jesus sinagoga de Satanás, perseguiam a igreja. No começo, os crentes começaram a recuar. Então Cristo disse para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, ninguém pode fechar. Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei. A ameaça de futura tribulação seria aquele momento apropriado para o evangelismo. Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguros ao invés de avançar? Cristo diz não. Ele promete guardar a igreja e a encorajar a cruzar as portas abertas sem medo. Aleluia! Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Tem igreja em 4 paredes, são tão santa que parece mais daquela religião chamada essênio. Eles saíram do mundo e foram viver uma vida monástica, uma vida presa. Queridos, a igreja tem que ser luz das trevas, sal, elas têm que estar no ambiente. Por isso que Jesus era encontrado no meio dos publicanos e pecadores, e ele foi quem disse: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Assim como a cidade, aleluia, tinha uma missão, assim como a cidade tinha uma missão, ser a missionária da cultura grega, a igreja deveria ser a missionária do evangelho. Oh, glória! A porta estava aberta, a porta está aberta, precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante de nossa igreja? A evangelização através da escola dominical, dos cultos. Convide seus amigos. A evangelização através das reuniões dos lares. Convide seus amigos para estudar a Bíblia com você. A evangelização através de encontros de casais. A evangelização através dos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, livros, fitas, CDs, folhetos. Você precisa saber, olha só, isso que eu estou fazendo aqui, tem essa oportunidade de enviar essa escola para o mundo. Muita gente daqui, dali, de acolá, de muitos lugares estão assistindo ou vão assistir essa escola. Glória a Deus, isso se chama uma porta aberta. Qual é a porta que Deus abriu para você, querido? Muito cuidado, não deixe de aproveitar. Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma garantia. Vamos ver? Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Antes de Jesus enviar a igreja, ele primeiro disse, está lá no capítulo 28, no verso 18 ao 20 do livro de Mateus, o que ele diz? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Então nós estamos saindo para fazer um trabalho debaixo da autoridade de Jesus. Ele está na nossa frente. Já encontrei tanta porta que aparentemente estava fechada, mas quando eu saí do lugar, eu vi Deus entrar, operar, libertar, salvar, porque é isso que ele faz, queridos. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Jesus tem não apenas a chave da morte, do inferno, está lá em Apocalipse 18, mas também a chave de Davi, a chave da salvação e da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Nem pode alguém entrar quando ela for fechada. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Vai, porque a chave está na minha mão, eu tenho autoridade. Eu abro e ninguém fecha. Vai fazer a obra do Senhor.
Ninguém senão Jesus pode abrir a porta da salvação. A chave está nas mãos de Cristo e não de Pedro. Aleluia. Jesus, na verdade, disse: a pedra, dar-te-ei a chave do reino do céu, Pedro, né? Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Está lá em Mateus 16, verso 19. E Pedro usou-as. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos no Pentecostes, lá no capítulo 2. Foi mediante a imposição das suas mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Foi através do seu ministério que Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, foram salvos. Está lá em Atos 10. Pedro, de fato, abriu o reino dos céus para os primeiros judeus e para os primeiros samaritanos, os primeiros gentios. Mas as chaves estão agora nas mãos de Jesus, aleluia. A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar. Mas um dia essa porta será fechada. O próprio Cristo a fechará, porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. Quando ele fechá-la, ninguém poderá abri-la. Tanto a admissão como a exclusão estão unicamente em seu poder. Jesus alertou para o perigo das pessoas encontrarem a porta da salvação fechada. Está lá em Lucas, no capítulo 13, versos 24 a 28. Olha o que ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar, fechar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dente, e quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. Coisa séria, né? Ah, mas na minha igreja é proibido proibir. Lá pode tudo. O homem tem 2 mulheres, os namorados já têm relação sexual antes do casamento, mas e a Bíblia? E a palavra? Uma das qualificativas da igreja: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É possível uma pessoa ser batizada, participar da comunhão e assim mesmo ficar de fora da porta da salvação. Jesus tem a chave da evangelização. Precisamos compreender a soberania de Cristo na realização da sua obra. Há portas abertas e portas fechadas. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Exemplo: Pedro está preso e ameaçado de morte, mas o portão de ferro abriu-se automaticamente. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, apesar de serem perseguidos, e Paulo apedrejado, viram as maravilhas de Deus e relataram à igreja reunida. A igreja relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Está lá em Atos 14, 22. Cristo tem as chaves, abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar quando estão abertas é desobediência. Ouvimos hoje um clamor: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Não podemos deixar nossos ouvidos surdos a esse clamor. Evangelismo é uma tarefa imperativa, intransferível, inadiável. Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Permaneça firme até a segunda vinda de Cristo. Jesus envia um telegrama à igreja: eis que venho sem demora. É para nós também, queridos. É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. A herança que ele preparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. Não precisamos de nada novo. Precisamos de guardar o que temos,
precisamos proclamar o que já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro, e removeu. O vencedor será coluna no santuário de Deus. Se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Esse novo nome terá o nome de Deus, o nome da igreja, a Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo. Pertencemos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Viveremos com Ele em glória. Oh, glória a Deus! Vamos para a conclusão. A porta aberta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi, a autoridade de Cristo. E a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves. Cristo abriu as portas. Cristo promete fazer-nos seguros como as sólidas colunas do templo de Deus. Quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Mais, não tenha mais. Jesus está comigo, eu vou. Mas é perigoso, eu vou, não importa. Aquele que amar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Agora conosco, eu encerro aqui. As portas ainda permanecem abertas. Cristo convida-nos primeiramente a entrar pela porta da salvação e em seguida pela porta do serviço da evangelização. Igreja, aleluia, veja as oportunidades e não os obstáculos. Amém, queridos? Deixa eu chamar agora a irmã Márcia, que ontem fez aniversário, para encerrar esse momento, e eu já volto para a conclusão. Amém, queridos? Vamos lá, vem aí, irmã Márcia, apresenta o seu louvor aí. Vamos ouvir, irmã Márcia, e estaremos já encerrando. A Igreja de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus, ela vive com Cristo a reinar e perto está de subir para o céu. Ela vive no santo caminho, come o pão e bebe o vinho, canta hino ao Cordeiro divino, e assim vai subir a cidade de luz. Que amor, que prazer, é só ter comunhão com Jesus. Que amor, que prazer, é viver para sempre na luz. Que amor, que prazer, é beber desta fonte de amor, esta fonte que mana da cruz, santo rio de luz que nasceu do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Ela já está lá em cima desfrutando dessa glória, mas nós vamos para lá, breve. Glória a Deus. Vinde todos que têm salvação, pois o galardão pronto está. Aleluia. Vinde todos que a vida tem, no reino celeste ainda há lugar. Glória a Deus. Tem lugar. De todos remidos à luz, só Jesus é quem dá o perdão. Vinde agora e
Amém, queridos? Nós já estamos encerrando. Você que fez aniversário esta semana, parabéns, Deus abençoe. A Márcia Cristina fez no dia 16. Ela faz aniversário dia 16 e a Márcia, mãe, faz no dia 18, né? Já está com o Senhor, glória a Deus, né? É muito curioso que nós, quando nos casamos, era assim. Ela tinha 19 e eu 19. Depois eu fiz 20 em maio e ela levou até fevereiro, que a gente tinha um período de ter a mesma idade. Não era exatamente, né? Então é isso. Mas graças a Deus. Pastor Gênesis ainda está aqui, que a missão dele ainda não terminou. Pastor Elcio Santana, um abraço, querido. Prazer em vê-lo. Deus abençoe. José Pereira, sempre presente conosco. E todos vocês que estão aí, Simão Marlene, um abraço. Queridos, é um prazer estarmos juntos. Mas para os nossos aniversariantes desta semana, os nossos parabéns e o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos orar e encerrar. Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não é? Às 18 horas nós temos também, vamos dizer assim, o culto das nossas irmãs, o curso o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Na sede nós temos o nosso culto público, não é? Começamos com o momento doutrinário. O pastor Reinaldo tem 30 minutos para fazer uma ministração doutrinária. A igreja tem sido muito abençoada. Não é isso? Às 18 horas. Às 18h30, aí começamos o culto de ofício divino. Hoje nós teremos o nosso pregador, o pastor, como é que é o nome do pastor? Valmi. E a missionária Silvia estarão abrilhantando o nosso trabalho da noite, não é? E você que está aí perto da sede, Davidson de Sarramalho 60, é convidado. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Com certeza Deus tem uma bênção para o teu coração. Amém? Que nós vamos encerrar. Deus abençoe a todos. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Logo mais às 18 nós estamos juntos de novo. Se Deus permitir, Ele vai permitir. Amém? A não ser que o arrebatamento já aconteça agora. Se for assim, aleluia, já estamos na glória. Amém, querido? Pai Celeste, quero te agradecer por todos que estão comigo nessa escola. Abençoe aqueles que vão ouvir depois através, ó Senhor, dos grupos. Te peço abençoar grandemente. Prepara-nos para o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, o culto presencial da nossa sede, como de todas as igrejas do Ministério São Miguel Paulista. Abençoe grandemente e toda a igreja na terra do Senhor seja abençoada pelo Pai Celeste. Aos aniversariantes, eu te agradeço pela bênção de mais um ano. Multiplique muito essa data e, sobretudo, na tua presença, Pai. Eu oro por todos eles, por todos que estão comigo nessa live. E aquele que não citei o nome, mas o Senhor presenciou a sua participação, abençoa grandemente, Pai. E os que assistirão depois, te peço abençoar. E alguns pedidos de oração ou carência de uma intervenção divina, eu já te peço a tua intervenção, a tua resposta, Pai. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus os abençoe, vos guarde e uma semana de muita alegria. Fiquem na paz. Jesus ajunta seu povo em um só rebanho e um só pastor. É a perfeita unidade, é isto sentimos que vem do Senhor. É uma só alegria que enaltece os corações. Restauração é conserto, é isto sentimos que vem do Senhor.